Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do PL Antifacções que vai ser relatado pelo DERIT, ou seja, a direita aproveitando aí que o governo está batendo cabeça, Lula não sabe o que fazer, Lewandowski está gagá, ninguém sabe o que fazer na esquerda com a operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o PL, né, a direita brasileira, está aproveitando, nadando de braçada. O DERIT vai ser o relator desse projeto antifacção, que é uma excelente notícia. Vamos entender esse caso aqui, o que pode fazer disso aí, o que isso pode trazer como consequência para a direita em 2026. Essa notícia foi sugerida por Fux é o Elvis Presley do Judiciário, Reimu Hakurei Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o DERIT está largando a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para se tornar novamente deputado. Ele é deputado, tá? Ele é deputado eleito, mas ele tinha pedido licença do mandato dele para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então agora ele voltou para a Câmara e justamente para ganhar esse protagonismo. Qual que é a jogada nisso daqui? A jogada é muito clara, né? O Tarcísio, sendo, assim, hipótese, tá, gente? Ninguém sabe ainda quem será o candidato da direita em 2026. Em princípio é o Bolsonaro, ou então quem Bolsonaro indicar. Quem é que o Bolsonaro vai indicar? Não se sabe, mas muito provavelmente vai ser o Tarcísio. E o Tarcísio é um ótimo nome, já falei para vocês, voto no Tarcísio brincando, acho que ganha fácil do Lula ano que vem, né? Mas vamos supor que o Tarcísio seja o candidato para o governo brasileiro ano que vem. O que vai acontecer nesse caso? A alternativa que você tem para o governo de São Paulo é justamente o DERIT. Você precisa ter uma alternativa para São Paulo. Quem é que será o candidato da direita para o governo de São Paulo? Porque, lógico, o Tarcísio de Freitas, indo para a presidência da República, abriria o governo de São Paulo. A gente sabe que o Gilberto Kassab quer essa vaga, né? O Gilberto Kassab é uma possibilidade. Eu, sinceramente, não gosto do Gilberto Kassab, mas, sei lá, não sei qual vai ser a decisão que eles vão tomar por lá. O DERIT, por sua vez, me parece um nome muito melhor. Por quê? Primeiro porque ele tem mais indicação com a direita, né? Ele é mais durão com a segurança pública, isso o que significa que não só ele vai fazer um bom governo em São Paulo, como ele tem uma boa possibilidade também de ter depois uma vida maior política, né? Pode, tal como o Tarcísio, também aspirar voos maiores aí em termos nacionais, né? Então o DERIT me parece um ótimo nome para o governo de São Paulo. E aí o curioso é justamente isso, né? Porque você lembra, a imprensa bateu muito no DERIT porque teve umas operações da polícia de São Paulo em que foram mortos traficantes e coisa e tal, e eu falei na época, né, o pessoal estava vendendo, não, porque o DERIT está matando muito traficante e não sei o que lá, que absurdo, e eu falei, olha, vocês estão elegendo o cara, vocês estão ajudando o cara, não estão atrapalhando ele, né? Enfim, e realmente o que está acontecendo é isso, o cara tem uma boa chance no governo de São Paulo. Então, o fato dele estar indo, ele saiu da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, voltou a ser deputado, não sei se definitivamente, ou se ele ainda volta para a Secretaria de Segurança Pública. De qualquer forma, se ele for se candidatar a governador de São Paulo, ele tem que sair da secretaria em abril do ano que vem. Abril do ano que vem vai ter uma grande dança das cadeiras, né? Se o Tarcísio sair como presidente, ele vai ter que largar o governo de São Paulo, né? E, enfim, vai ter uma grande dança das cadeiras aí em abril do ano que vem por conta disso. O DERIT teria que sair também da secretaria para ser candidato ao governo de São Paulo, se isso acontecer, evidentemente, né? E aí talvez ele fique já de uma vez agora como deputado até abril, ou talvez não, ou talvez ele faça só esse projeto, porque ele quer justamente colar o nome dele nessa questão da segurança pública, que é um ponto muito sensível, que é um ponto muito importante para o brasileiro, né? E ele pegou esse PL das antifacções, que é um PL do Lula, mas é um PL que basicamente não faz nada, não muda nada em coisa alguma, né? Aumenta a pena em alguns crimes, mas tem até outros pontos que diminui a pena, tá? Em crimes de facção de coisa de drogas, o que é um absurdo, né? Mas enfim, o ponto é esse, né? O DERIT tá botando a carinha para fora, o que é ótimo. O relator sobre o marco do combate ao crime, muita responsabilidade. Eles estão querendo mudar de lei antifacção para marco de combate ao crime. Eu não sei, me soa pretensioso isso, tá? Porque no final das contas, achar que isso aí vai resolver o problema do crime no Brasil, não vai. Pode ser uma boa lei, pode ser uma coisa que ajude realmente a combater essas facções, mas marco de combate ao crime, bom, beleza, é um nome bonito.
estão querendo fazer isso como justamente essa questão de alçar o Derrite a essa figura de segurança pública. Eu sempre disse para vocês isso, hein? O cara tem potencial para esse tipo de coisa. É um cara que consegue se colocar como durão ali, como uma figura que é contra a criminalidade, né? Ao contrário do Lula, ao contrário do Lewandowski, que tem cara de tapado, né? O novo projeto do Derrite equipara crimes de facções, milícias e terrorismos. Então, ótima notícia isso. Essa é uma discussão muito grande sobre a questão da equiparação. Existe um outro PL que está sendo colocado que equipara as facções criminosas a terrorismo, mas talvez a melhor opção seja essa mesmo, juntar tudo no mesmo projeto e aprovar esse projeto com todas as medidas, tanto as medidas que o Lula quer, quanto as medidas que a oposição quer, porque aí a oposição ganha a autoria do projeto, né? E por outro lado, se não quiser aprovar o projeto, não vai aprovar nem a parte da oposição, mas também não vai aprovar a parte que o Lula quer aprovar, de aumento de penas e não sei o que lá, algumas coisas ali. Então, o relator propõe penas mais duras, limita benefícios a líderes de organizações criminosas. A gente não tem ainda o teor completo desse PL, então a gente não sabe ainda exatamente o que está ali, mas vamos ver. Pelo que eu entendi, ele equipara os crimes, o crime de facção criminosa a terrorismo, mas tira a competência das autoridades para a Polícia Federal e Justiça Federal, né? Aqui, ó, uma das críticas ao projeto original era que a equiparação entre crime organizado e terrorismo poderia transferir a competência das investigações para a Polícia Federal e Justiça Federal, porque de fato o crime de terrorismo é um crime federal. Mas como eu falei, é só mudar a lei e dizer que não é mais, né? Aqui, ó. Para contornar o impasse que gerou resistência de governadores e levou a uma falta de estrutura da PF para absorver grande volume de casos, o novo texto propõe a seguinte divisão. Crimes de terrorismo permanecem sob a competência federal, enquanto infrações relacionadas a facções e milícias seguem sob jurisdição estadual. Ou seja, as facções e milícias elas são classificadas como terrorismo, mas continuam sendo investigadas pelo governo federal, governo estadual, e só eventuais ações terroristas que seriam investigadas pela Polícia Federal, né? E isso ainda preserva o que está previsto na Constituição, como quando houver repercussão interestadual e coisa e tal. Mas enfim, ainda temos que ver o resultado final da coisa, o texto final desse PL, para a gente poder emitir alguma opinião, né? Mas a minha visão estamos no caminho correto. O Derrite é a pessoa correta para fazer isso e ainda abre ele para substituir o Tarcísio em São Paulo, enquanto o Tarcísio vai para Brasília. Excelente notícia isso, né? Agora, está dizendo a Bela Megalha aqui, ó. Por que Cláudio Castro acredita que recolocou o Tarcísio na disputa presidencial de 2026? Olha só que coisa. Primeiro que esse pessoal estava dizendo que o Tarcísio estava fora, porque teve briga, porque Eduardo Bolsonaro falou isso, Eduardo Bolsonaro falou aquilo. E olha só, eu não tenho dúvida que tem um grupo de pessoas na direita que não gosta do Tarcísio. Já tem algum tempo. Que acha que o Tarcísio é sistema, não sei o que lá e coisa e tal. Porque eles queriam que o Tarcísio fosse lá e batesse no Alexandre de Moraes. Gente, o Tarcísio tem que bater no Alexandre de Moraes depois que ele for presidente. Pô. Enquanto ele não é presidente, se ele bater no Alexandre de Moraes, ele só se fode e não consegue nada, porque ele não tem poder nenhum ainda. Então, acho uma idiotice, uma criancice desse pessoal. Eu não subscrevo isso de forma nenhuma. Para mim, o Tarcísio continua sendo um ótimo candidato. Repito o que eu falei, porém, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar. Mas acho o Tarcísio um ótimo nome, fico muito satisfeito com ele. E o que ele está dizendo aqui? O governador do Rio compara o momento que vive hoje com o de um ex-Big Brother Brasil recém-saído do programa. Cláudio Castro mandou essa. Ele disse que recolocou o governador de São Paulo na corrida presidencial. O governador do Rio pediu que diferentes aliados que a operação realizada na semana passada contra o Comando Vermelho deu a Tarcísio o discurso do enfrentamento ao governo Lula que a direita havia perdido no âmbito nacional. De certa forma, sim. Eu só não acho que havia perdido, porque sempre teve esse discurso, né? Mas é verdade que isso trouxe esse discurso para discussão aberta, né? Para todo mundo conversar sobre isso. Isso é um ponto importante, não tem dúvida nenhuma, né? Não é por causa do Cláudio, mas a partir da operação feita pelo Cláudio Teria Castro, ao afirmar que Tarcísio é quem comerá o fruto dessa árvore da ação no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. O pessoal da Rede Globo ficou chateado. Falou assim, não, porque com 121 mortos é a mais letal e não sei o que. Matou as vítimas da sociedade. Continua, dá pra ver a pessoa que está escrevendo com raiva, né? Não, que não pode ajudar o Tarcísio. O governador do Rio defende Tarcísio como o melhor nome da direita para enfrentar Lula em 2026.
Eu acho que depois de Bolsonaro é o melhor nome. Bom, a Michelle também é um bom nome, o Eduardo Bolsonaro também é um bom nome, mas o Tarcísio eu acho ótimo. Castro avalia que hoje vive uma alta popularidade, atingindo 2 milhões de seguidores, e chega a comparar o momento com o ex-Big Brother Brasil. Ele faz a leitura que esse movimento refluirá há pouco mais de um mês, mas que a operação policial o coloca como um expoente do jogo político no Rio de Janeiro. É verdade, inclusive emancipando da família Bolsonaro. Não, ninguém está emancipado da família Bolsonaro, porque se o Bolsonaro indicar outra pessoa, acabou. Mas esse emancipado aqui, eu tenho certeza, é o pessoal do jornal que colocou isso aqui. Eles estão doidos para tirar o Bolsonaro do jogo. Eles não estão percebendo o tamanho do monstro que eles estão criando. Tarcísio chegou a participar por videoconferência da reunião de governadores de direita com Cláudio Castro, feita 2 dias depois da ação policial. Naquela ocasião, elogiou a operação no Rio por meio de uma postagem nas redes sociais. Em entrevista ao Flow Podcast, o Tarcísio também parabenizou, dizendo que a operação foi bem planejada e executada, né? Então, excelente notícia. E tem aqui, ó, o Cláudio Castro acabou de publicar aqui, ó, poucos minutos atrás, hoje, os dois se encontraram lá em São Paulo, aqui, ó. Estou em São Paulo visitando meu amigo Tarcísio GDF, que vem fazendo um grande trabalho à frente do governo paulista. Tivemos uma boa conversa sobre o tema que nos une e exige cooperação permanente à segurança pública. Excelente notícia isso, tomara que a gente veja mais dessas operações aí, que a gente veja mais esse tipo de coordenação entre os dois, né? Eu não tenho dúvida. Ajudou o Tarcísio sim, mas ajudou o Cláudio Castro também. O Cláudio Castro, que estava meio que sendo colocado como deputado federal no máximo, nem governador ele teria chance aqui no Rio, já está sendo colocado como alternativa ao governo, ao Senado aqui no Rio de Janeiro, né? O que é uma boa notícia. Não acredito que o Cláudio Castro tenha cacife suficiente para a presidência da República neste momento, mas sem dúvida alguma para o Senado ele ganhou. Meu voto ele ganhou. Se ele for para o Senado, ele ganha o meu voto. E, bom, o pessoal do PT tá chateado pra caramba. O pessoal do PT não gostou nem um pouco. Mota escolhe Derrite para relatar o PL antifacção do governo Lula. O Lindbergh vê a escolha do Derrite como um desrespeito. Glaze diz que contamina o debate, que absurdo, não pode, não sei o que lá. Esse pessoal está desesperado. Se eles não estão gostando, eu estou gostando. Em qualquer situação, se Lindbergh, Faria e Glaze Hoffmann não gostaram de qualquer coisa, eu gosto dessa coisa. Se eles gostaram de alguma coisa, eu não gosto. É por definição isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.